Olá, meninos. Aqui é a professora Tainã, de Ciências. Hoje, no sétimo ano, essa aula é para o sétimo ano, a nossa aula 3, tá? Nós vamos falar sobre a formação da costa sul, americana e africana. Para falar sobre essa formação, minha gente, a gente tem que falar sobre a formação dos continentes, né? Que começou com a teoria da Pangeia, certo? Vamos começar a nossa aula. A Pangeia, há cerca de 200 milhões de anos atrás, havia apenas um só bloco continental. É o que a teoria diz, que há 200 milhões de anos atrás havia apenas um bloco continental que era chamado de Pangeia. Conforme os milhões de anos foi passado, como foi que eles chegaram a essa conclusão? Devido a eles observar que foi encontrado diversos fósseis, tanto de animais como de plantas tropicais, em uma ilha no Ártico, né? Ou seja, são plantas tropicais que não é desse bioma do Ártico. Então, a partir daí foi começado a estudar os continentes e observar que há 200 milhões de anos atrás esses continentes eram apenas um só bloco, uma só placa. Percebeu também que o contorno dos continentes pareciam se encaixar, já que hoje todos os continentes estão separados. Então, eles observando a imagem, eles chegaram à conclusão que esses continentes, o contorno deles pareciam se encaixar. Então, como foi que, conforme os milhões de anos foram passando e eles foram se separando? Os cientistas acreditam que a Pangeia se formou devido às erupções vulcânicas, ou seja, elas eram juntas, né? Ou poderiam ser separadas, e devido às erupções vulcânicas que aconteceu, os terremotos que foram acontecendo, as placas foram se movimentando e elas se juntaram. E conforme foram passando também milhões de anos e acontecendo erupções vulcânicas e terremotos, elas voltaram a se separar, certo? Com essa separação, a primeira separação que ocorreu foi dividido em dois grandes continentes, que foi a Laurásia, que deu origem à América do Norte, e a Eurásia, que era formada pelos continentes europeu e asiático, e a Gondwana, que era formada pelos atuais continentes da América do Sul, África, Índia, Austrália e as ilhas do Pacífico Sul. Então, devido às erupções vulcânicas e os terremotos, esses continentes começaram a se separar. As placas começaram a se movimentar e continuaram se movimentando, né? E se separaram, formando a princípio esses dois continentes. Lembrando que são teorias, né, gente? Não tem como eles apenas observando, devido a esses fósseis, é que observando e muitos estudos foram chegando a essas conclusões. É claro que essas conclusões, devido aos anos foram passando, vendo outros cientistas e derrubando essas teorias, tá? E quem derrubou a teoria da Laurásia Gondwana nada mais foi a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, eu não acredito não. A teoria da deriva continental, desculpa, foi criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que aproximadamente 200 milhões de anos atrás não existia separação entre os continentes. Ou seja, havia uma única massa continental, chamada de Pangeia, e um único oceano, o Pantalassa. É isso que ele falava. E o ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que na sua essência significa movimentação dos continentes, ou ainda placas que se movem, é a constatação de que a Terra não é estática. Ele observou o quê? Minha gente, a nossa Terra está sempre no movimento de translação, rotação, e com isso também as placas, que são as nossas famosas placas tectônicas, estão também sempre em movimento. Devido a essa movimentação, os continentes foram se separando, né? Então, hoje temos vários continentes que se separaram devido ao movimento dessas placas tectônicas. E eles chegaram à conclusão de que a Terra não é estática, ela não fica parada, ela sempre está em movimento. Aqui está a imagem. A primeira imagem é a da Pangeia, onde todos os continentes estão unidos e apenas um oceano. Já na teoria da Laurásia Gondwana, aqui a imagem, eles se dividiram apenas em dois continentes, América do Sul e América do Norte.
e a que é usada hoje em dia, né? Que é a do mundo moderno, que são vários continentes, tá, gente? E eles chegaram a essa conclusão devido às placas tectônicas que estão sempre em movimento. As placas tectônicas diz que a crosta da Terra é fragmentada em grandes blocos semirrígidos, já que as placas tectônicas estão localizadas na crosta da Terra. Lembram do nosso assunto da crosta terrestre no sexto ano? Isto é, em placas que abrangem os continentes do mundo e as profundezas dos oceanos. As placas vão sempre se deslizando sobre o magma, empurrada por forças originadas no interior do planeta Terra. Dessa forma, é possível concluir que a superfície terrestre não é uma placa inerte, como era falado no passado. Existem várias placas. Uma delas é a Sul-Americana, que é uma placa continental que possui 32 milhões de quilômetros quadrados. O nosso território brasileiro está localizado no centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros. Por esse motivo, o país é pouco afetado por terremotos e vulcões, porque lembrando que as placas tectônicas estão sempre em movimento. Quando elas se chocam por algum motivo, devido a essa força que vem do nosso interior, do nosso núcleo lá para a nossa crosta terrestre, vem uma força, e elas se chocam, se essa placa estiver localizada na Terra, acontece o quê? Os nossos terremotos. Se essas placas, quando se chocarem, estiver no mar, acontece as grandes ondas, que é o tsunami. Certo, pessoal? Bom, por hoje finaliza a nossa aula. Até a nossa aula 4. E não se esqueçam de fazer as atividades.